Boa noite, irmãos, amigos, queridos que nos acompanham neste momento. Estamos começando mais um programa Encontre-se, oferecido pela Federação Espírita do Estado de Sergipe. Estamos disponibilizando este programa no canal FES TV, canal da nossa federação. E convidamos a todos que nos ouvem nesse momento, se inscrevam em nosso canal, deixem o seu comentário, sugestões, agradecimentos. Ficaremos muito felizes em responder a cada um de vocês. Nessa noite de hoje temos muita alegria de ter um tema maravilhoso para compartilharmos juntos. Mas antes de começar, vamos ouvir uma mensagem especial. E a nossa mensagem de hoje é Sempre Melhor, do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Quando nos tornamos espíritos endurecidos ou demasiadamente apáticos, fechados a qualquer possibilidade de renovação, as leis divinas fazem tremer o nosso chão, a fim de que possamos sair do terreno perigoso onde nos encontramos, buscando a terra firme do nosso progresso espiritual que havíamos abandonado. Deus não quer nos destruir quando surgem os empecilhos. Ele apenas almeja nos levar a uma situação mais benéfica do que aquela que estamos vivendo. Portanto, na hora em que os problemas fizerem a terra de nossa vida tremer, vamos usar da calma, que nasce da confiança de que estamos sendo resgatados pelo amor de Deus a um mundo de vida mais feliz. O verdadeiro problema não é o terremoto, mas o lugar perigoso onde nos encontrávamos antes dele. A calma não é uma virtude que vem de fora para dentro. Ela é construída dentro de nós a partir da constatação de que, em qualquer circunstância, as leis divinas estão agindo em nosso benefício. Vamos ouvir agora o nosso irmão Augusto Lima. Meus caros amigos, meus irmãos, na glória do nosso Senhor Jesus, que Deus nos abençoe e vamos ao nosso trabalho. Nós pedimos aos nossos irmãos que façam sua inscriçãozinha aí no FES TV. E para tanto, vamos ao nosso estudo. Reza-nos o nosso companheiro Irmão X, no livro Cartas e Crônicas, que naquela noite, em 177 depois de Jesus, no concílio de Lyon, na cidade de Lyon, França, que era dominada naquele período pelo Império Romano, regurgitava de povo, tinha uma turba de pessoas, onde eles estavam naquele momento em comemoração com, infelizmente, os crimes contra os cristãos. Não se tratava de nenhuma assembleia tradicional da Gália, hipótese nenhuma, mas acima de tudo, junto ao altar do imperador, e sim compacto ajuntamento, sobretudo um ajuntamento. Eram poucos, mas no entanto, muitos faziam zoada, um pouco que muitos faziam zoada. Marcos Aurélio era o imperador naquele período. Marcos Aurélio não tinha de hipótese nenhuma lavrado absolutamente nada, escrito nenhum, para que viesse prejudicar aos cristãos, mas ele deixou, não é, a vontade de todos os outros. A matança, por isso, era por demais terrível. Se matava exageradamente mulheres, crianças, idosos, doentes, tanto quanto fossem válidos, personalidades prestigiosas que se declarassem fiéis ao Cordeiro de Deus, fiéis ao Nazareno. Então eles eram detidos, torturados, eliminados sumariamente, de uma forma vergonhosa. Então as pessoas representativas daquele período do mundo lionês, eles eram sacrificados no seu lar, no seu trabalho, isso barbaramente, espancados, violentados, mulheres, meninas, eram altamente violentadas, e os meninos eram escravizados. As feras, os leões, agora entorpecidos após os massacres, porque já tinham matado milhares de vítimas,
engolido, mordido. Diversas pessoas já tinham sido, infelizmente, mortas pelas mordidas, pelas mandíbulas dos leões. Então, verdugos inconscientes ideavam estranhos suplícios. Diversos irmãos nossos do povo imaginavam diversas formas de matar os cristãos. Mais de 20.000 irmãos nossos cristãos tinham sido assassinados naquele período. Em 177 depois de Jesus, em Lyon, na França, norte da França. Mas era uma cidade era uma cidade dominada pelo Império Romano no período de Marcos Aurélio. Naquela noite a que acima nos referimos, anunciou-se a vinda do grande tribuno chamado Lúcio Galo, o grande famoso cabo de guerra Lúcio Galo, sendo esse o grande vitorioso do general Ávido Cássio, que era inimigo do imperador Marcos Aurélio. Então o Lúcio Galo, o general Lúcio Galo, o tribuno Lúcio Galo, venceu a guerra contra o general Ávido Cássio. Então ele estava sendo assim ovacionado, muito, inclusive vamos usar até no termo, bajulado, infelizmente. Inaugurou assim as comemorações a caráter, para que ele pudesse ser assim, bastante louvado, né? Então o patrício Álcio imaginou as comemorações e pediu para que todos os outros ali participassem de uma grande festa, de um grande banquete em comemoração à vinda de Lúcio Galo. Além das saudações diante dos carros que chegaram de Viana, eles louvavam fortemente, e era preciso que o circo de alguma forma tivesse diversos espetáculos de exceção. Então o grande lutador Sétimo, juntamente com os seus soldados, com os seus homens guerreiros, esses bárbaros violentíssimos, foram convocados para que pudessem participar da festa. Os bailarinos, a equipe dos bailarinos, o Caio Marcelino, esse legionário da Betranha que ficara rico por diversos saques, foram responsáveis de organizar veementemente aos bailarinos. E o Álcio, que na verdade era o organizador de toda aquela festança, convida a Mussânia, uma senhora que vai fazer todo o trabalho com os bailarinos. Muito bem, banquete tudo pronto, tudo organizado, mas eles tinham que ter uma ideia para satisfazer ao Lúcio Galo, lhe mostrando, porque não se tratava de um ambiente doméstico, mas acima de tudo, de um lugar de festividade, para que pudesse lhe dar aquele êxtase, não é? Para que ele pudesse estar feliz com a sua vitória, não é? E todo aquele povo lhe dando, digamos, o ovacionando pela sua vitória e pela sua vida. Então, se mostraram propensos a matanças dos cristãos e buscaram diversas ideias, buscaram diversas maneiras a se conversar, a se ter as ideias de, na medida do possível, matar os cristãos. Foi quando o Álcio, ouvindo da turba diversos populares, que eles poderiam fazer da seguinte maneira: catava muitos cristãos, prenderia muitas crianças, idosos, velhos, e depois, colocando nos circos, em corredores curtos, molhados com resina e óleo, depois pegava cavalos velhos que não serviam mais para os jogos, e aí colocava eles acendendo as tochas, e aí eles iriam ver labaredas de seres humanos sendo queimados e maltratados, sendo pisoteados pelos cavalos. Naquele momento, naquele movimento triste, doloroso, sanguinolento,
de pessoas, de seres humanos, irmãos nossos, sendo queimados vivos. Então, uma cena tenebrosa, terrível. Então, foi feito assim, para o deleite, para a satisfação do Lúcio Galo, promovida por todos os outros comparsas, mas acima de tudo, pelas mentes doentias da população, daquele povo, daquela turma, através do Álcio. Então, ele precisava do apoio do povo, porque lhe faltava no seu exército soldados. Então ele convocou toda a massa humana para que cada um, naquele período, pudesse prender aquelas pragas cristãs, que eles consideravam uma praga cristã, e que pudesse prender uma mulher, um homem, uma criança, cada um trazendo um, já era suficiente. Durante a noite inteira, mais de 1000 pessoas, ávidas de crueldade, vasculharam residências, lugares, tabernas, onde tivesse ser humano em que cultuasse o Nazareno, eles foram presos. Ao sol vivo da tarde, no outro dia, larga fila de mulheres, crianças, idosos, com gritos, com lágrimas, com sofrimentos, ao fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte, infelizmente, todos queimados vivos, nas chamas, alteadas ao sopro do vento, ou despedaçada pelos cavalos em correria. Então, o que nós observamos, meus irmãos, um crime tenebroso que foi proposto por alguns que dominavam naquela época, em 177 depois de Jesus, no norte da França, no Império Romano. Só que quase 18 anos depois, evidentemente que esses nossos irmãos vieram reencarnando, mas 18 séculos depois, passaram sobre o tenebroso acontecimento, muito bem. Entretanto, a justiça divina, a justiça do nosso Deus amado, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis, todos esses representantes das trevas, que em diversas posições de idade física, social, se reuniram de novo para uma dolorosa expiação. Observe bem, para uma dolorosa expiação, a 17 de dezembro de 1961, isso na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia no circo. Então, a 17 de dezembro de 1961, esses nossos irmãos romanos, em 177, que delituosamente cometeram esses crimes, matando diversos irmãos nossos cristãos nascentes, os cristãos nascentes, em uma forma terrível, queimados vivos, sendo pisoteados por diversos cavalos. Nesse período, 17 de dezembro de 1961, eles desencarnam de uma forma também terrível, mas no cumprimento das leis de Deus, do nosso Deus amado, ou seja, em um processo expiatório. Então nós vamos encontrar no livro Consolador, para nós entendermos efetivamente, conceituando o que vem a ser expiação e prova, na verdade entender todo esse processo divino, essa lei, as leis naturais, a lei de expiação e prova, a lei do processo expiatório, causa e efeito, os conceitos de expiação e prova. Então o Emmanuel, no livro O Consolador, nos chama a atenção, através da pergunta 246, qual é a diferença entre prova e expiação. Então a prova, ela é a luta que ensina ao discípulo, o discípulo rebelde, o discípulo preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação. Então é o dia a dia de todos nós, porque nós nos encontramos aqui na terra em processo expiatório, nessa lei maravilhosa, e no processo provacional. Todos os dias está
em contato espiritual ou em contato físico mesmo com o irmão passando por um processo provacional. É como ele chama a atenção. É muito apropriado para o nosso período esse conceito do Emmanuel, a prova. O que vinha a ser a prova? A luta diária, a luta que todos nós, discípulos, infelizmente rebeldes e preguiçosos, empreendemos no trabalho da nossa edificação, a nossa edificação espiritual. E o que vem a ser expiação? Então vamos pegar esse conceito de expiação e vamos trazer para essa tragédia que aconteceu na cidade de Niterói, provocado pelos nossos irmãos romanos, que podemos até ter sido um de nós, não é? A expiação é a pena imposta. Então a pena, não é? O juiz. Mas que juiz é esse? É a 621 do Livro dos Espíritos, a nossa consciência, pois que a lei de Deus se encontra impressa nas nossas consciências. Não é Deus que chega e diz, porque Deus é misericordioso, Ele não é vingativo. Então Ele diz assim, é a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Então se colocou todos esses nossos irmãos e amigos ali no circo, em cumprimento do dever espiritual, a pagar a sua expiação cometida lá no início, olha, lá no início em 177. Chamamos a atenção nossos irmãos para aqueles nossos outros companheiros lá no Rio Grande do Sul, na Boate Kirley, né? Em Santa Maria, e foi em torno de um número de mais ou menos 240 pessoas. Acreditamos nós, a opinião, em que pela maneira de como eles foram, como eles desencarnaram, são espíritos amigos, irmãos nossos, que participaram da Segunda Guerra Mundial. Então eles foram asfixiados, né? Então quantos judeus não morreram nos campos de concentração, entrando naqueles departamentos e por gases venenosos. Então essa semelhança é interessante, que aí é o comando, isso é uma opinião nossa, o comando da SS alemã, muitos que necessitaram reencarnar ali, né, exatamente para o cumprimento do dever espiritual, no processo de lei de causa e efeito, a pagar através da expiação a pena imposta, como diz o nosso Emmanuel, esses malfeitores que cometeram esse crime. Vamos ao Livro dos Espíritos, na pergunta 984. Ele nos diz o seguinte, olha só, presta atenção. Então encaixamos no dominó espiritual todos os apontamentos dos espíritos, Emmanuel, Kardec, todos, o Chico. Então ele diz assim, as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não, gente. Existem as punições atuais, mas no entanto, nós temos as da vida passada. Então, esses nossos irmãos que cometeram esses crimes lá, né, em Roma, em Lyon, França, vieram 18 séculos depois, se reuniram através das leis divinas e com um compromisso sério, pagaram através, infelizmente, do incêndio no circo. Então ele diz assim, não, a resposta não. Já o dissemos, são provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos, quando no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar, percebam, para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Então, na atual existência. Então, todos nós estamos, porque nós temos uma única vida, nós somos únicos, com diversas existências, isso é importante. Então vejamos, nós temos diversas existências, então estamos reencarnando diversas vezes, mas vai chegar em um momento em que nós teremos que cumprir com um compromisso coletivo, muito bem. Vamos entrar no nosso estudo, aqui nesse tema, onde nós vamos encontrar na Gênesis, lá no capítulo 18, a geração nova. Mas primeiro vamos buscar em Kardec. Eu quero dar um aviso aos nossos amigos que o Divaldo tem 3 livros maravilhosos, uma trilogia maravilhosa, que é a Transição Planetária, Perturbações Espirituais, Amanhecer de uma Nova Era. Busque esses 3 livros, que é fantástico e que nos ensina, nos enriquece também no processo
da expiação coletiva, que é o nosso tema, que é o nosso estudo da noite de hoje. Então, Kardec nos chama a atenção de que eu sempre disse aos meus amigos lá no Grupo Espírito Trabalhador do Bem, que quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, ele lançou aí a pedra fundamental da transição planetária. Mas ele nos chama a atenção que em 1757, iniciou o processo da transição planetária. E em 1757, 100 anos depois, 1857, o Kardec lança o Livro dos Espíritos. Então, na verdade, foi antes, 100 anos antes, se iniciou a transição planetária. E aí mais 100 anos, aí nós temos de 1757 para 1857, 100 anos. E 1857 para 1957 continua a transição. Então nós vamos ver aí a presença de espíritos luzes, espíritos amigos, em todas as áreas, na área da tecnologia, das indústrias, na arte, na poesia, na ciência, nos descobrimentos em que todos nós tivemos um avanço, sabe? Se formos colocar matematicamente falando, tivemos um avanço em progressão geométrica. Então, partimos de 2 a 4, a 8, a 16, a 32 e assim sucessivamente. Então, era para evoluirmos em 100 anos, de repente começamos a evoluir em 20 anos, de repente em 2, e agora, semanalmente, a gente tem a tecnologia, tem diversas respostas dos espíritos amigos que estão ao nosso lado, em todas as áreas da sociedade. Então, nós vamos encontrar o Chico Xavier dando entrevista lá em 1970, na TV Tupi, na antiga, na extinta TV Tupi, onde deu o maior pico de audiência até hoje, 2020, não teve mais audiência de jeito nenhum, maior que a de Chico Xavier, uma entrevista maravilhosa, se vocês encontram no YouTube, ele nos dizendo a data limite, quando os espíritos abençoados, e vocês vão encontrar no livro A Caminho da Luz, tiveram 2 reuniões espirituais. Os espíritos ministros de Deus, está lá na 558 do Livro dos Espíritos. A primeira reunião, e eu tenho uma certeza da presença do nosso Senhor Jesus, foi para a formação do planeta. Isso há muitos anos, bilhões de anos. Muito bem. A segunda reunião foi para a vinda do nosso Senhor Jesus. E essa terceira reunião, que nós comumente conversamos com os nossos amigos e acreditamos nessa possibilidade, foi em 1969, quando o homem tecnologicamente já tinha avançado, ou seja, quando o homem conseguiu ir à Lua, e aí tem internet, todo esse aparato, e que de lá para cá, de 1969 a 2020, nós demos um salto quântico em todos os aspectos sociais, por conta da tecnologia. Então formamos aí de 1969 a 2019 50 anos. Esses 50 anos são chamados 50 anos de moratória. Mas por que essa moratória? A moratória foi dada pelo plano espiritual superior na orientação do nosso Senhor Jesus, pela misericórdia divina, para todos nós, a humanidade presente, em não entrar em uma terceira guerra mundial, em uma terceira guerra catastrófica, onde iria acabar definitivamente tudo no nosso planeta. Ogivas nucleares de alta potência, que inclusive, infelizmente, ainda as nações ricas ainda têm essas ogivas nucleares. E lá pela década de 80, um tenente russo, nos falha a memória o nome dele, ele detectou, e que foi, graças a Deus, foi uma informação falsa, que seria lançado, estavam os Estados Unidos lançando mísseis contra a antiga extinta União Soviética. Na verdade, não aconteceu, pela obra e graça do Divino Espírito Santo, nosso Deus amado. Então, muito bem, continuando nosso estudo, nós vamos encontrar aí 50 anos da data limite, que já vencemos em julho do ano passado, e na graça do nosso Deus amado, nós não entramos em guerra nenhuma. Aí o Chico Xavier nos chama a atenção, e aí somando, faltam somente 37 anos para alcançarmos
a 2057, somando aí mais 100 anos, então temos 300 anos da transição planetária. 1757 a 1857, 100, 1857 a 1957, 200, 1957 a 2057, 300 anos da transição planetária. Eis aí o início da nova era em 2057. O início da nova era, a Terra será um mundo de regeneração, um mundo completo de regeneração. Daí por diante, teremos bênçãos, mas já estamos tendo, porque, segundo o nosso companheiro Divaldo, nós vamos ter a graça, a felicidade de termos a companhia de diversos espíritos abençoados junto conosco. Então, nesse prazo de 50 anos, que foi chamada a data do limite, a humanidade ela teve que se endireitar, teve que se melhorar, espiritualmente, moralmente falando, em todos os aspectos, e buscando se amar. E houve períodos em que nós encontramos a fraternidade, como também tivemos outros períodos de desarmonia, de desequilíbrio, infelizmente de infelicidades. Então estamos todos num período de transição. Costumeiramente gostamos de contar os nossos filhos assim: se nós emitimos um pensamento negativo a outro irmão, um desejo de infelicidade, como mais ou menos assim: eu gostaria que aquele infeliz quebrasse uma perna. Estamos emitindo para o éter um pensamento negativo. Imaginemos agora nações contra nações com pensamentos tenebrosos, terríveis, de pensamentos ruins, de guerras, de extermínios de toda aquela população. Então encontramos por algum período a atmosfera do nosso planeta altamente com as nuvens negras pairando sobre todos nós, aquela nuvem carregada de pensamentos deletérios. Então nós entramos em um período de humanização, como o nosso Divaldo chama a atenção, a necessidade de que, além desse período de humanização, tenhamos também um período de cristianização, nos